os pedidos de réplica aos presentes em relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 5 minutos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto quando necessário. Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a audiência. No final dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário da mesa, sendo o presidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando disponível no site da Prefeitura em até 15 dias após a realização da audiência. Da publicidade, artigo 13. Ao edital de convocação será conferida a publicidade, é facultado aos organizadores da audiência convidar especialistas, pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação na área de saneamento básico, representações profissionais, assim como empresas, associações e entidades civis, observada a pertinência temática para comparecerem na qualidade de convidados. Artigo 14. A audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como os meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de realização. Ficam permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registros, desde que respeitadas as limitações do espaço físico onde se realizará o evento. Disposições finais, artigo 15. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em decorrência deste terão a finalidade de informar a atuação da administração pública, contribuir para a observância do princípio da eficiência e assegurar a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a universalização do acesso dos serviços de infraestrutura e de saneamento básico. Campinas, 10 de outubro de 2013, Rogério Menezes, secretário do VED e de Desenvolvimento Sustentável. Feita, então, a finalização da primeira etapa da audiência, nós constituiremos a mesa técnica, na qual eu convido a engenheira Silvia Regina Domingues Teixeira, responsável pela área de planejamento da Secretaria do VED, que coordena os trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Que fará uma breve exposição de 20 minutos, no máximo, a respeito dos trabalhos do plano de saneamento e, na sequência, nós convidaremos e daremos a palavra aos próximos representantes das demais secretarias envolvidas. A Silvia está se lembrando, como essa é uma audiência pública e ela é devidamente registrada, para os que não assinaram a lista de presença, por favor, se dirijam, quando puderem, na entrada, para poder fazer o registro da vinda à audiência. E também, na sequência dos trabalhos, as manifestações escritas, dúvidas, etc., também podem ser disponibilizadas com os técnicos da secretaria, que faremos depois a continuidade do trabalho para as perguntas e dúvidas dos presentes. Sim. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, das autoridades, das representações, e principalmente do público, que a intenção dessa audiência realmente é poder divulgar o trabalho realizado até o momento para a população, para ela poder fazer suas contribuições. Ainda teremos um prazo de 15 dias, onde vamos aguardar as contribuições e onde também serão respondidas todos os questionamentos feitos nessa audiência. Então, eu queria agradecer também, em particular, a equipe técnica da Secretaria, que, mesmo sendo uma equipe nova dentro da Prefeitura, não se furtou ao desafio de fazer o plano de saneamento e integrou muito bem com os outros técnicos das outras secretarias e levou a cabo com profissionalismo e dedicação esse trabalho, que teve um espaço muito curto de tempo para ser desenvolvido. Então, vamos à apresentação da parte da coordenação dos trabalhos do plano, que é essa primeira etapa da parte técnica. Então, estamos aqui hoje para apresentar o produto 2 e 3, que estava programado no cronograma de ser feito, onde o 2 é o prognóstico, objetivos e metas, e o produto 3 são os programas e ações. Vocês vão ver que isso, né, de uma certa forma, está bem integrado já na apresentação, e eles estão se repetindo também nos temas que compõem o plano de saneamento. Conforme a lei, aqui só recapitulando, a lei ela define que saneamento básico, na realidade, é constituído por 4
4 tipos de serviço: o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo dos resíduos e a drenagem e manejo das águas pluviais. Então, é uma coisa que está definida em lei, e os 4 serviços têm que ser tratados de maneira integrada. A proposta do plano é que esses serviços sejam integrados, porque eles têm uma relação muito direta de um serviço com o outro. A lei também ela prevê um conteúdo mínimo, que foi o conteúdo que a gente adotou na elaboração do texto, dos documentos e no desenvolvimento do plano. A gente fez a parte primeira, que era o diagnóstico. Agora estamos justamente nessa parte aqui, dos objetivos, metas, a curto, médio, longo prazo, programas, projetos, ações para emergência e contingência. Também incluímos a questão orçamentária dentro daquilo que havia já disponível nos setores que prestam os serviços. E também o que eu particularmente acho bastante importante, que são os mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática, ou seja, como é que a gente vai garantir que esse plano vai se efetivar, que ele vai ter continuidade, que essas ações vão se realizar a curto, médio e longo prazo. O grupo de trabalho foi um grupo multidisciplinar. É lógico que trabalhamos com mais tempo de trabalho junto com os técnicos que estão vinculados às pastas que prestam o serviço, mas os outros técnicos das outras áreas também deram contribuições, fizeram as revisões conosco e ajudaram a gente a validar esse documento que hoje está sendo disponibilizado para todos vocês. Então, hoje a gente tem o produto 2 e o 3 integrados já, e o produto 4, na realidade, ele vai ser a finalização, que após as contribuições que vamos receber, iremos internalizá-las ou não, aquelas que não houver possibilidade de internalizar, num produto final. E esse produto vai ser disponibilizado e é ele que vai subsidiar o documento normativo, legal, para implementar esse plano. Sendo assim, as próximas etapas a gente vai revisar esses produtos durante o próximo mês, fazer o relatório final com as contribuições, internalizações ou não, com justificativas, como o secretário disse. Isso já é uma prática nossa da primeira audiência. E instituir esse programa por meio de legislação. Dado o tempo que a gente teve, por causa das agendas da Câmara também legislativa, e nós consultamos o Ministério da Cidade, nós vamos instituir o plano por um decreto, mas não vamos abrir mão de depois fazer uma lei que vai acolher todo o aspecto da gestão do saneamento e os mecanismos de acompanhamento deles. Então, ao primeiro instante, a gente vai instituir o plano por decreto, isso é legal, consultamos o Ministério das Cidades e vamos já programar para o primeiro semestre de 2014 a elaboração da lei e aprovação da lei, que vai instituir o plano com os seus mecanismos e formas de garantia de continuidade das ações. Aqui é o cronograma que a gente começou o ano, praticamente em março, por causa da questão eleitoral e mudança de governo. A parte azul é o que a gente tinha programado no começo do ano, e a parte laranja foi o que a gente conseguiu fazer o cumprimento desse cronograma para tentar terminar o ano com um documento feito. Então, estamos exatamente nessa fase aqui da audiência pública, que está sendo realizada agora aqui dia 12 de novembro, onde a gente já começamos a trabalhar no decreto e vamos finalizá-lo só depois que for consolidado o documento final e daí já encaminhar para aprovação. A divulgação da mídia acompanha algumas etapas importantes, principalmente as audiências, e depois o documento final vai acompanhar também. O produto 2 e 3, eles estão disponibilizados no site da Secretaria do Meio Ambiente desde o dia 11 de outubro desse ano, da mesma forma que foi feito da primeira audiência. Eles estão lá há 30 dias, como é uma prática legal, a gente tem que deixar 30 dias disponibilizado, e depois que ele for revisado, a gente vai publicar o documento 4, que é o documento total, com diagnóstico, a parte dos objetivos, metas, ações e programas, e mais o sistema de controle e acompanhamento do plano.
Para a gente fazer a projeção para um horizonte de 20 anos, nós tomamos como base, dentre os elementos que temos, a população. Então, assim, a demanda populacional da cidade que vai crescer, e a gente usou os dados do IBGE, a taxa de crescimento de 2000 a 2010 foi de 1,08% ao ano. É lógico que pode ser que haja variações ao longo de 20 anos, mas, adotando essa projeção como base, teremos, no final de 2033, uma população de 1.400.000 habitantes. A ideia das revisões é justamente para corrigir essas situações que, se houver mudanças nessa taxa, houver mudanças na forma como a população está distribuída, a gente possa fazer as correções necessárias. E também definimos como períodos de projeto, né, para a adoção das medidas e investimentos imediatos, que seria até o próximo ano, curto prazo de 2 a 5 anos, que iria de 2015 a 2018, médio prazo de 6 a 9 anos, 2019 a 2022, e longo prazo são 10 e 20 anos. Então, todas as vezes que falarmos a médio, curto, longo prazo, está sendo adotado esses períodos definidos aqui no início. A gente adotou como demandas e contribuições para as projeções futuras, como eu falei, a projeção populacional, e no caso de drenagem, o uso e ocupação do solo, porque está ligado diretamente à impermeabilização do solo. Certo? Então, são essas as premissas que embasaram os nossos prognósticos. As revisões permitem que a gente possa alterar e incrementar essas projeções também. O estudo populacional, adotando aquela taxa de crescimento do IBGE, mostra que, se em 2010, essa região da cidade já era uma região com bastante gente, a tendência com aquela taxa de crescimento é que tenha mais gente ainda, a não ser que haja alguma coisa durante esse período que faça com que não seja ou todo mundo nessa região da bacia, ou exista algum outro evento, ou alguma outra situação que promova ou a diminuição desse crescimento ou uma distribuição diferenciada desse crescimento populacional na cidade. Mas, como eu falei, os elementos que nós temos de crescimento demográfico, as bacias que contêm mais gente, a tendência é continuar tendo mais gente, até a gente ter mais informações que essa situação não reflita a realidade e a gente possa corrigir o curso do plano. Em termos de densidade, a gente vê que, daí, em função do tamanho das bacias, a parte sul é uma parte que vai ser mais adensada ainda. A tendência é essa, com esses parâmetros que adotamos de projeção. Como eu já disse, se houver mudanças a outros indicadores ou outros elementos que permitam a gente atualizar a projeção, essa situação pode ser diferente em 2033. Esse mapa a gente já tinha apresentado na fase de diagnóstico, e a intenção dele, que é por causa de drenagem, é mostrar que a área permeável, que a gente chama de áreas não edificadas, elas estão concentradas nessa parte que é amarela, verde, alguma coisa, que a mancha urbana é essa parte cinza. Então, a gente vê que a mancha urbana é uma mancha compacta, é essa a intenção do mapa, mostrando que tem poucas áreas permeáveis dentro da mancha, ela tem uma tendência de se consolidar de forma uniforme a parte edificada. Então, foi esse mapa que a gente usou, que foi a fonte do IG da Secretaria de Estado, para a gente fazer as estimativas de drenagem, de projeções de drenagem. Então, é para mostrar que a faixa urbana ela tem uma impermeabilização bastante significativa em relação com as outras áreas que não estão urbanizadas. Daí, outra novidade, digamos assim, é que a gente já teve a intenção de adotar um indicador que nos permitisse mostrar ou comparar o que as ações estão refletindo na cidade. Então, foi adotado o indicador de salubridade ambiental, o EMED modificado. Por que isso? Porque a proposta é da Secretaria do Estado. Só que cada cidade tem que fazer adaptações dos serviços que presta. Então, eu vou dar um exemplo. O indicador de saneamento ambiental, de salubridade, ele é composto
pelo abastecimento de água, o esgoto, resíduos, drenagem e saúde. Só que cada termo da equação aqui dentro da cidade é composto por indicadores próprios daqueles que prestam os serviços. Além disso, os pesos dos termos também é uma escolha do município de como fazer. A gente adotou como premissa pesos maiores para aqueles serviços que merecem nossa atenção, que ainda não estão no caminho da universalização. Então, isso aqui, vocês, se forem consultar as cidades que adotaram, quase todas que têm planos de saneamento adotaram esse mesmo indicador como uma forma de comparação ou de acompanhamento, eles vão ser um pouco diferentes, porque cada cidade faz as adequações que precisa ou julga necessárias. Então, a gente adotou esses aqui, foi conversado com os prestadores de serviço e foi construído esse indicador, digamos assim, personalizado para Campinas. E o que a gente tentou fazer, e foi uma estimativa dentro dos dados que nós tínhamos, fizemos uma projeção desses indicadores por bacia. Então, a gente vê que ainda não tem uma variação muito grande, podemos considerar isso o nosso status zero de indicador, porque até então não havia um indicador para esses serviços de saneamento ambiental. E a gente tem aqui para o Rio Atibaia, para o Ribeirão Inhumas, para o Quilombo, para o Capivari e Capivari Mirim. E aqui a média da cidade. E cada um desses aqui é um serviço. E hoje seria esse o nosso estado atual. Parece bom, mas não podemos assim nos acomodar. É o primeiro cálculo de indicador, acima de 75 já é considerado um indicador satisfatório, mas temos que lembrar que a cidade vai crescendo, então sempre tem que ter ações para manter, pelo menos no estado que está hoje, ou melhorar. A gente tem sempre que buscar uma melhora. Então, a gente tem essa situação como se fosse um indicador zero, como se fosse um relatório zero para o indicador de salubridade ambiental. Dentre os programas e ações, a gente destacou de todos os temas dos serviços, aqueles que a gente achou que era comum a todos, mas para não ficar sendo repetitivo. Então, por exemplo, o que atende a todos os temas de serviços de saneamento. A gestão do plano é uma coisa macro, é uma coisa que incide sobre todos os temas de forma global e integrada. Então, a gente tem como proposta, primeiro, criar um grupo de trabalho permanente nesse plano, ou seja, esse grupo ele vai acompanhar os relatórios, ele vai submeter ao controle social, ele vai fazer o recálculo dos indicadores, vai fazer as atualizações dos dados ambientais, e vai verificar a necessidade ou não de adiantamento de revisões, vai poder promover algumas legislações para poder adequar algumas ações, vai poder fazer parcerias para poder implementar algumas dessas ações, vai poder fazer capacitação técnica, assistência técnica, ter essa incidência sobre as pessoas que trabalham junto a esses serviços e fazer com que fique sendo constantemente monitorado para que o plano atinja os seus objetivos, que é a implementação das ações. Educação ambiental também é um item transversal aos serviços e foi feita uma proposta que, de alguma forma, a gente objetivasse os públicos-alvos, né? Então, a gente tem uma educação ambiental livre, uma educação ambiental para jovens, para conselheiros, para agenda, para um setor específico da comunidade.